apareci para falar da minissérie Adolescência da Netflix, que tem 4 episódios e eu simplesmente pirei depois que a série acabou. Vamos para a sinopse da minissérie. A vida da família Miller vai mudar drasticamente quando Jamie, de 13 anos, é preso sob a acusação de assassinar uma colega de sua escola. O seu pai Ed luta para compreender o que aconteceu, enquanto a psicóloga Briony Ariston tenta desvendar a mente do garoto. O inspetor Luke Bascombe lidera a investigação, determinado a descobrir a verdade por trás do crime. À medida que o caso vai avançando, segredos são revelados e a linha de frente entre a inocência e a culpa se torna cada vez mais tênue. Bom, gente, falar rapidamente dos personagens ali do primeiro episódio. A minha intenção não é fazer uma crítica da série, mas uma análise com vocês, tendo em vista que eu sou professora de escola pública, sou educadora, trabalho nessa função há mais de 15 anos. E aí essa série me remete muito à profissão a qual eu exerço e à realidade que eu convivo com os adolescentes no dia a dia. E é importante a gente falar sobre isso, tendo em vista que, para mim, a série não é um diálogo para a adolescência, embora o nome da série se chame Adolescência. Ela é um diálogo e uma reflexão para nós adultos, para nós educadores também. Jamie é esse garoto de 13 anos que mora com a sua família, seu pai, sua mãe, uma irmã, uma família totalmente funcional, é uma família, digamos, de classe média para baixa. E ele está dormindo numa bela manhã, a família está ali em um contexto totalmente de rotina, quando a polícia surpreende tanto a família quanto o jovem adentrando essa casa com um mandato de segurança para que essa criança de 13 anos, esse adolescente de 13 anos, acompanhe o investigador do caso, o qual está tratando o Jamie como o suspeito de um violento homicídio da garota que se chama Kate. Então, nesse primeiro episódio, ela tem 4 episódios que passa rapidinho porque ela prende o espectador. Nesse primeiro episódio é toda essa surpresa da família, tanto do pai quanto da mãe do Jamie, de vê-lo ali passando por um processo de investigação, de interrogatório, e o Jamie, no caso, ele é de menor, ele tem o direito de ter um acompanhante em todo esse processo investigativo, o qual ele está sendo submetido pela polícia. Então, quem vai acompanhá-lo é o pai. Gente, a família dele, até de primeiro momento eu pensei que era uma família super disfuncional, em que os pais poderiam ser violentos com a criança e ela estaria reproduzindo essa violência ali no ambiente escolar. Mas não, a família do Jamie é totalmente funcional. Os pais são casados desde a juventude, da adolescência, quando eles se conheceram, eles vão contar a história deles, eles mencionam um pouco como eles viveram a adolescência deles. Inclusive, ele confia muito no pai, inclusive ele diz para a psicóloga que ele confiou no pai porque o pai dele não faz julgamento sobre ele. Então, quando a gente vê o Jamie passando por essa investigação, a gente vai ver também a reação dessa família, toda a aflição do pai e da mãe. E ali já na primeira série, isso não é um spoiler, tá? Para quem não assistiu, eu não vou dar nenhum spoiler da série, mas ele é acusado de um homicídio. E aí a série vai, nesses 4 episódios, apresentando aí um pouco da história do Jamie, da família, vai mostrando como o contexto escolar em que ele estava inserido. Já no primeiro episódio, no processo de investigação em que o Jamie vai passar ali com o investigador e com a investigadora lá na polícia, a gente vai entender que a polícia, ela agiu com todo aquele protocolo de segurança rigoroso, inclusive com o adolescente, porque ela tem provas cabíveis de que o Jamie é quem cometeu esse crime de homicídio violento contra a Kate. E a questão da gente entrar na história como telespectador é entender o motivo, já que já no primeiro episódio, para mim, ficou claro que ele é o autor desse crime.
inclusive para a família e para a polícia. Mas ele é de menor, e como a gente sabe, os menores, aqui no Brasil, por exemplo, a gente não pode falar que eles cometeram um crime, eles cometem atos infracionais. Então, a tratativa da justiça com esses menores são diferentes. E nesse sentido, a gente como educador, que a gente, principalmente no Brasil, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente tem que estudar para saber lidar também com essas crianças e adolescentes dentro da nossa Constituição Federal. Eu também fiz uma análise de como os outros países, como o Reino Unido, que é um país assim de primeiro mundo, comparado ao Brasil, em uma questão de ferida aberta da desigualdade social, sobretudo isso reflete na educação pública brasileira. Eu pude pensar assim, eu pude ver que, embora essas diferenças econômicas de desenvolvimento desses países, essa questão da problemática da adolescência contemporânea ligada a esse mundo tecnológico do ambiente virtual, ela é um problema assim meio que unânime, independente das condições econômicas do país. Exceto, acho, daqueles países que têm o controle da internet. A gente já está falando de países lá, sei lá, como Coreia do Norte ou outros países que implantam um regime mais autocrático, ditatorial. Mas os países em que a internet é livre, o acesso a essas redes, as redes sociais, as infinitas informações que a internet oferece, e os jovens, as crianças e os jovens, sobretudo, vivem essa geração dessa conexão, meio que o mundo dele é um mundo paralelo, ele tem um mundo real e tem esse mundo virtual. Pensando nessas condições, eu vi que os problemas que nós vivemos aqui nas escolas brasileiras, e eu estou falando sobretudo da escola pública, onde eu trabalho, onde eu dou aula, é a mesma dinâmica das escolas desses países assim de primeiro mundo. A questão da alienação, a questão da indisciplina, a questão desses vícios nas telas, nesses vícios pelos jogos, o vício de estar conectado e totalmente ligado a isso enquanto ele entra na escola, não consegue essa desconexão. Inclusive no Brasil atualmente foi aprovada uma lei para inibir, não é nem para inibir, para proibir o uso do celular nas escolas, e a gente está lidando com isso, aprendendo a lidar com isso, a se informar para como a gente vai implantar essa lei, como a gente vai lidar com isso. Então é uma coisa muito nova, são estudos novos, são realidades que a gente vai viver para amadurecer essa ideia de inibir esse uso de tecnologias ali na escola, no ambiente escolar, uma vez que a gente tem dados que apresentam como isso retarda aí o amadurecimento intelectual dessas crianças, tira a concentração deles. Por quê? Não necessariamente seja o erro do acesso ao conhecimento que está na internet, mas é que muitas vezes a imaturidade desses adolescentes não usa a internet para o aprendizado, mas sim ali para o entretenimento e distrações, que acaba gerando vícios e distorcendo informações e conhecimentos as quais eles não têm uma maturidade para lidar, e informação apta para saber o que é verdade, o que é mentira, o que é danoso, o que não é, o que é saudável e não. Eu vi, assim, a série me deixou até um pouco, assim, confortada, no sentido de que em outros países, os educadores, os professores, eles também vivem esse conflito, vivem essa realidade, e eles estão refletindo sobre isso. E a série é sobre isso também, uma reflexão de como lidar com essa nova geração que está fazendo uso de informações que tem na internet, como a escola vai lidar com isso, como a família vai lidar com isso. E por isso eu acho que a série é mais esse diálogo mesmo com nós adultos, com os adultos responsáveis por essas crianças que geram, que colocam essas crianças no mundo, pelo Estado que também forma essa criança como cidadão. E a série nos faz refletir sobre isso, porque embora quem comete o crime é um adolescente, embora isso aconteça ali no contexto escolar,
E tem outros personagens envolvidos também que passam bullying, que são assediados na escola, que são assediados na internet com o uso do ambiente virtual, pelos aplicativos que tem aí das redes sociais. Mas é essa reflexão mesmo de nós adultos e sobretudo as famílias, como ela enxerga essa adolescência nos tempos atuais. Inclusive o pai do Jamie, ele em um momento da série, eu me recordo que ele faz uma reflexão de quando ele fala que o filho ficava muito tempo no quarto com o computador ligado ou dormia muito tarde porque estava na internet. Ele diz o seguinte: mas não é isso que todos os jovens fazem? Então ele achava meio que normalizado o filho ficar ali muito tempo na internet e nem imaginava que aquilo talvez seria algo danoso. Mas o que é danoso? Do que eu estou falando? Porque a série ela vai falar dos incels, que são pessoas que divulgam na internet essa ideia de que, por ele não ser um jovem atraente para as mulheres, não ser desejado pelas meninas, desculpa, né, as mulheres pelas meninas, por não terem tido nenhum tipo de contato físico ou até sexual, eles vão se juntar ali em um ambiente virtual e criam aí uma dinâmica de discurso de ódio, discurso de ofensa contra as mulheres. E aí essas pessoas com pensamentos em comum, com não saber lidar muitas vezes até com a sua própria sexualidade, de não ter uma orientação mais assertiva, responsável, ela vai encontrar no ambiente ali virtual pessoas que também têm os mesmos problemas que ela, mas devido às frustrações, devido aos traumas, devido, sei lá, por infinitas questões psíquicas desses jovens, eles se encontram no ambiente virtual e fazem um diálogo de compartilhar em comum essa aversão, essa agressividade, esse ódio pelas mulheres. Assim são os incels. E aí, a série vai falar sobre isso. E é engraçado que o investigador de polícia, quando vai na escola, o filho dele está na escola, o filho dele, inclusive, sofre no ambiente escolar com bullying, com agressão. E é o filho que vai fazer uma orientação mais adequada para o pai caminhar numa investigação mais assertiva. Porque esse investigador, um homem adulto, até ele, como profissional da segurança pública, estava meio que desatualizado sobre esses códigos que a juventude tem entre eles na internet. E isso também falou muito comigo como professora, como nós adultos e profissionais que trabalham com esse público, a gente precisa se atualizar, a gente precisa entender, a gente precisa de formações que nos façam entender essas novas dinâmicas, como lidar com essas novas dinâmicas e, sobretudo, também a função do Estado em trazer novas propostas de leis, novos projetos de leis que vai fazer ali um diálogo, que vai fazer uma reflexão para a problemática dessa juventude da atualidade. A sociedade se atualiza, a juventude vive outro tempo, com outras ferramentas de comunicação, mas muitas vezes a Constituição ainda está ultrapassada, se é que vocês me entendem. Então é uma reflexão sobre isso também, para a sociedade, para os adultos, pensar nesses problemas, como dialogar com esses problemas e como criar mecanismo para prevenção, um mecanismo mais adequado para a punição, como lidar realmente com uma problemática que é atual, mas que a nossa cabeça ainda está formatada num padrão educacional, num padrão, às vezes até jurídico, de 30, 40 anos atrás. Sendo que a sociedade mudou, a juventude mudou, a forma deles enxergarem o mundo mudou e a gente não. E aí tem outra questão, quando o pai também coloca, em um momento da série em que os pais estão conversando, porque a série, embora o Jamie, pra mim, tá? Eu acho que é um consenso pra quem assistiu a série, ele é o culpado por ter assassinado a Kate de forma violenta, e eu não vou tratar aqui de como aconteceu, gente, pra vocês irem assistir a série, tá? Isso aqui é mais uma reflexão de uma professora, dialogando e entendendo que essa série fala como adulto, mas assistam, porque ali você vai entender, do primeiro episódio, segundo episódio, como isso vai abrindo ali
esse mistério do que fez uma criança de 13 anos fazer um crime tão hediondo, tão horrível contra uma menina também da mesma idade. Falando sobre os pais, em um momento da série, os pais estão conversando, como eu disse pra vocês, eles são uma família funcional. Eles estavam conversando e o pai estava lembrando de que o filho tinha pedido um computador para ele. Ele tinha uma condição de vida assim, legal, sabe? Assim, viver com o básico e vive bem. Mas aí ele fala que o filho dele queria um computador e que ele fez de tudo para dar esse computador pro filho dele, de presente. Mas simplesmente ele nunca vistoriou o que aquele equipamento, para que aquele equipamento era usado. Muitos pais talvez pensam, quando seu filho só tá no computador, ou só tá no celular, tá jogando, ele gosta de jogar. Aí os pais simplesmente confiam. E eu penso que não é uma questão de você entrar na privacidade do filho, mas é uma questão de entender o quanto a criança ainda não tem um cérebro formado, é imaturo e que não sabe lidar com os assuntos tão acessíveis e sensíveis que estão na internet, o qual ele não vai ter um amadurecimento, um critério, digamos, mais justo para lidar com aquilo. Então, ele pode acessar ali um mundo, um submundo da internet que você não está ensinando como pai e mãe, não é a educação que você quer para ele, mas na internet está desvirtuando tudo aquilo de valor que você tem para sua família, na crença da cultura da sua família. Como, por exemplo, vou citar diretamente, esses discursos de ódio, esses grupos de incel, esses grupos que fomentam um discurso da violência contra a mulher, do preconceito, dos discursos racistas, de discursos homofóbicos, de vícios em pornografia, da distorção do que é o sexo, os assuntos que abordam a sexualidade. Então, quando a família não educa, não aborda, às vezes tem até um tabu com certos assuntos, essa criança vai buscar ali na internet, porque ali tem todas essas informações. A questão é, que tipo de fonte de informação essa criança está absorvendo? É a pessoa adequada? É um psicólogo, um terapeuta, um educador que está dialogando com ele? Muitas vezes não. É um grupo que ele vai entrar ali em um determinado aplicativo de pessoas da mesma idade e que traz uma enxurrada de informações desvirtuosas que vai cauterizando a mente dessa criança, que vai ali tirando a sensibilidade. Um crime não acontece de uma hora para outra. Há toda a questão da construção dessa monstruosidade que se dá às vezes de forma lenta. Então, os pais na série, eles vão fazer uma reflexão entre eles, mas está fazendo com a gente que é pai. Em diálogos importantes da série que esses pais têm, porque eles se sentem muito culpados, e o impacto do crime não atinge só James, que cometeu o crime, mas sobretudo essa família, sobretudo a vivência dela ali no bairro, na sociedade, em lidar com isso. E o último capítulo da série, gente, eu tava assim, ó, na frente da TV e só de lembrar isso me emociona, me enche os olhos de lágrima, porque é forte a reflexão que ele faz quando ele entra no quarto do filho. Então eu não vou falar muito, vocês vão precisar assistir. Mas eu lembrei, sabe, porque eu sou madrasta de 2 crianças quando eu casei. O meu marido já tinha 2 filhos preciosos que eu adotei como filhos no meu coração. Portanto, eu não sou mãe biológica, eu sou uma mãe afetiva que adotou essas crianças e criei dando o meu melhor, embora às vezes, muitas vezes eu me culpo, porque eu acho que isso é de toda a família, de toda mãe, onde eu errei, quais são nossos erros, o que eu fiz de errado, o que eu deixei de fazer. Quem cria crianças tem esses conflitos internos. Você se identifica? Porque praticamente eu criei os meus enteados que vieram literalmente morar com a gente de guarda definitiva com o pai. Desde os 6 anos, o mais caçula e a mais velha tinha 9 anos. E saíram de casa depois dos 22 anos de idade. Então, quem criou foi eu e meu marido nessa função de educar. E aí eu lembrei de todos os conflitos que a gente já teve com eles em casa por causa do uso do celular, por causa da internet.
E olha que eles viveram uma geração que ainda não era da era do TikTok e tanta informação assim, desse vício como essa geração hoje. Eles não tinham celulares tão modernos como os de hoje. Mas eu lembrei de toda essa função, de todo o desgaste que eu tive com o uso do celular, de ficar olhando, de até uma certa idade monitorando que tipo de conteúdo que eles acessavam. Eu pegava o celular, eu quero celular, não tem senha, eu acessava, olhava, lia mensagem, alguns desentendimentos e algumas situações que aconteceram com eles, deles serem punidos, no sentido não de apanhar, tá, gente? Mas no sentido assim, olha, eu vi isso aqui, você vai ter que explicar e eu vou explicar que isso aqui tá errado. Então, por causa disso, você vai ficar sem o celular. Aí eu retinha o celular. Até ele entender que aquilo não podia, que aquilo era errado. Mas eu me lembrei de todo esse desgaste que era super cansativo. E muitas vezes a família não quer entrar em conflito com o filho e prefere fingir que não tá vendo certas coisas. E aí que tá o perigo. Porque quando a gente finge não ver, você não se compromete com a criança no sentido de ter um mal-estar, uma rusga entre vocês. Mas que preço você, como família e pai, vai pagar se você simplesmente fechar o olho e deixar a criança se entreter ou se educar com o celular na mão? Que preço? É isso que eu acho importante que a série traz, uma reflexão muito para os adultos. Qual é a nossa função na intermediação, sabe? Da criação dessas crianças, desses adolescentes, quando eles estão inseridos em outro mundo, além do mundo real do seu contexto familiar, da internet. Como você direciona seu filho nesses caminhos virtuais tão amplos, sem fronteiras geográficas, o qual ele está transitando? Então, dar trabalho, educar, é o que mais dá. Dar comida, dar bebida, cama para dormir, encher a barriga da criança, isso é o de menos. Mas educar, orientar, monitorar, se desgastar, colocar de castigo, você se sente mal, ele fica com raiva de você, ele xinga você pelas costas, ele vai falar mal de você pelos amigos, e aquilo é um desconforto para você. Mas essa é uma das partes mais importantes da educação, principalmente nessa fase da formação, né, da criança, é você estar ali, atento com tudo. É com o celular e com a internet? Porque enquanto eles estiverem com você e sob seu domínio e sob a sua responsabilidade enquanto são menores, você também tem parte de tudo que essa criança, que esse adolescente está usando, está fazendo. Então, é desgastante, gente? E eu falo por experiência própria. Mas é necessário. É necessário, senão você não... Eu acho assim, tem que pensar se você vai ter filho, se você quer toda essa dinâmica de educar. A parte do educar não é criar. Educar, preparar para a vida, formar um cidadão, orientar. É diferente você criar, de encher a barriga da criança e dar comida e bebida para ele, cama para ele dormir. Na minha concepção, tá? Porque o que acontece? Quando você é omisso, os outros farão a parte que era para você fazer. E hoje a internet está aí para isso. Muitas vezes para fazer as orientações e muitas vezes de forma errada daquilo que era para você estar sentando, explicando, aquela famosa falação de mãe, sabe? Que você senta, fala isso, quando você pega o celular e fala, esse amigo aqui tá falando isso aqui pra você, eu não quero que você converse mais, você vai bloquear, você vai tirar, esse grupo aqui que você tá, você vai sair, o que é isso aqui que você tá olhando? É isso? Porque eles não têm maturidade, gente, para entender o limite, até onde ele vai no limite. Então, além da sua orientação, além da formação que você dá, às vezes muitas famílias também têm uma cultura religiosa e a religião, a meu ver, não resolve tudo, tá? Eu levo meu filho pra igreja, ele vai comigo, ele vai no culto, ele batizou, ele até canta lá na igreja. Cuidado, porque criança também é dissimulada, tá, gente? Eles mentem na cara dura também, porque eles são um na sua frente e por trás eles são outro. Você acha que conhece ele, eu sempre tive isso comigo, a gente nunca vai conhecer nossos filhos na íntegra, porque eles são bem espertos para se apresentar para você como ele quer que você o veja, e lá no grupo dos amigos, na escola, em outro lugar, na rua, eles se apresentam de outras formas. Quantos pais, às vezes, chegam na escola, você vai contar o que o filho fez na escola, e ele fala, mas meu filho não é assim, lá em casa ele é tão tranquilo. Meu Deus, eu nunca ensinei meu filho esse discurso. Meu filho não é machista, meu filho não é racista, meu filho não é preconceituoso.
Às vezes você não ensinou, mas e com os amigos? E longe de você? Qual que é a brincadeira que ele faz com os amigos? Então a gente não vai ter nunca o controle de tudo. Nunca a gente vai conseguir. A gente não é onisciente e onipresente para estar com eles em todo o tempo. Mas minimamente essa parte da responsabilidade, enquanto ele é criança e entrando na adolescência, de você monitorar, uma questão de você orientar mais efetivamente, é preciso, gente. Porque se você não faz isso, ele sente que ele tem essa liberdade, e aí que tá o perigo. Uma liberdade para quem não tem a maturidade. Então, nesse último episódio, o que me fez voltar no tempo, me fez relembrar dessa parte cansativa ao qual eu eduquei meus enteados, os dois, tanto o menino quanto a menina. Eu pensei comigo, eu errei muito como madrasta na educação, tenho certeza que eles podem apontar muitas falhas minhas, mas dentro do meu coração, muitos erros que eu cometi pode ser até excessos de querer acertar, mas nunca de me omitir, nunca de fingir que eu não tô vendo, ou nunca de fingir que não é problema meu. Eu poderia muito bem falar, não são meus filhos, eu casei com meu marido, a responsabilidade é dele educar. Mas eu nunca pensei assim, a partir do momento em que eu casei com um homem que tem filhos, que essas crianças moram comigo, era, sobretudo, também uma responsabilidade minha. Porque senão eu não casaria, escolheria então um solteiro, que não tivesse filhos, ou tivesse os meus próprios filhos, coisa que eu nunca quis ter, biologicamente, entendeu? Porque eu acabei tendo a vida me dando essa função. Mas omitir, gente, e tirar a sua responsabilidade, eis a questão, o problema, entendeu? E o último episódio da série mostra bem isso, faz a gente entrar em choque como pai, como mãe, na sua atuação de educação, como você tá cercando seu filho de proteção. O que você acha que é proteger essas crianças nesse mundo atual? O que você acha que é fazer eles felizes nesse mundo atual? É simplesmente dar, simplesmente soltar, confiar, dar muita liberdade? Então a série fala muito sobre essa permissividade da família, fala muitas vezes dessa omissão, e eles não eram maus pais. A série em momento algum apresenta eles como maus pais, e nem o James fala isso. Mas gente, é uma linha tênue da educação, é uma linha tênue dessa observação na direção que você dá para o seu filho enquanto responsável por ele de menor. As pequenas coisas, sabe? Não desmereça as pequenas coisas, os pequenos sinais. Então, o pai do James, em um momento da série, ele vai lembrar da adolescência dele com a esposa e ele vai citando, e aí a gente faz esse paralelo. A gente se vê também como a nossa adolescência foi diferente, como as nossas relações eram construídas de formas totalmente diferentes das que são construídas hoje. Porque hoje, assim, a gente está vivendo um tempo que parece que a vida real é menos do que a vida virtual. Todo mundo está se conhecendo pela internet e ali conversa horas, e a pessoa ali já se apaixona, a pessoa parece que conhece a pessoa, já se envolve, e quando vê, na vida real, ela não é nada daquilo que eles apresentam na internet, mas é a cultura atual. A internet, o mundo, o ambiente virtual faz parte dessa geração. Eles estão ali inseridos, eles podem não estar postando foto o tempo todo, mas eles estão. Por isso que eu não acredito, tem gente que fala, eu não tenho rede social, eu não tô na internet hoje, em 2025. Ela pode não estar no TikTok fazendo dancinha ou no Instagram, no Stories pra falar, mas ela tá em algum lugar dessa internet, porque ninguém, gente, exceto o meu pai, que até hoje nunca quis o celular, eu acho, exceto o meu pai, não faz uso desses recursos tecnológicos do ambiente virtual. Então, gente, é uma série, sobretudo, para pensarmos, nós adultos pensarmos. E, sobretudo, para aqueles que educam crianças e jovens. Como é essa dinâmica da sua educação? Como é o seu tato? Como é o seu trato? Como você está lidando, se informando? Você lê sobre essa nova geração? Você escuta podcast, profissionais, psicólogos, estudiosos, pesquisa, você estuda essas pessoas que se importam com a
educação dos seus filhos? Ou é tudo raso pra você também? Ou assim, parece que tá tudo bem? Cuidado, gente, cuidado. Aí eu citei a religião, porque inclusive eu já fiz parte da religião e também teve um período da minha vida que as nossas crianças eram educadas na religião. A religião é importante, mas ela não substitui a função da educação do pai e da mãe, do responsável por aquele menor que está com ele, do menor, da criança e do adolescente. Não dá para terceirizar para um líder de jovem, para um sacerdote de igreja. Isso também é perigoso. Não dá para terceirizar para a escola. O que acontece? Muitas vezes os pais acham que é a escola que vai dar o conhecimento científico e a educação também. Quantas vezes a gente confronta ali crianças em que é preciso lembrar, ela fala, olha, e lembrar a família, a escola, ela tem uma formação acadêmica, científica, mas a educação, os valores, a gente precisa da família, dessa parceria da família. Até porque, ai da gente querer embutir algum tipo de valor pro filho, porque também eles já denunciam a gente, já expõem a gente de forma ridicularizada, porque a escola também tá frágil, os educadores dessa sociedade também tá frágil. E no episódio 2, quando o investigador entra na escola, e eu amei esse episódio, tem o episódio 3, onde o James fala com a psicóloga, que é formidável, mas o episódio 2, porque eu sou professora, eu me vi muito ali, quando ele chega na escola, e a escola tá parecendo pior do que o processo assim, da delegacia, parece uma delegacia, sabe? É adultos gritando com as crianças gritando, desobedecendo adulto, todo mundo no celular. Gente, é incrível esse episódio, porque eu me vi muito ali, transitando como se estivesse transitando na minha própria escola. Falei, gente, então não é só aqui no Brasil, na escola pública brasileira, que os jovens estão tudo alienados, sim, com o celular na mão o tempo todo, que estão criando grupos de ofensa para ofender os outros, para fazer bullying, cyberbullying, para fazer agressões, para expor nudes. Ah, então isso é um problema, assim, meio que geral. Deu até um consolo no meu coração, sabe? Porque a gente pensa, será que é só aqui no meu estado, no meu país, que as crianças estão perdidas, desorientadas? E que, às vezes, você vai para a sala de aula, planeja uma aula, o professor quer ensinar e a criança dorme, simplesmente deita e dorme. Aí você vai perguntar para ela, meu filho, você não dormiu à noite? Ah, não, amanheci jogando, professor. Sua mãe não viu? Não viu, não vê. Dormiu, eles estão dormindo. E o filho lá do celular, debaixo da coberta, vai dormir 1, 2 horas da manhã, 3, 4, amanhece, e no outro dia tá na escola. Não produz, não retém conhecimento, vai ter dificuldade, porque o cérebro não descansou. Tá ali, ó, totalmente ligado. E fora aqueles que ligam o fone, né? Você tá explicando, as meninas botam o cabelo assim, ó, os guri também, coloca o fone e tá lá escutando não sei o que, mas não consegue, parece que faz parte do corpo deles agora, né? Gente, são muitas problemáticas, são muitas questões para pensar. Eu amei essa série, eu indico pra vocês, pais, quem tem filhos, quem não tem, vocês professores devem assistir. Eu faria assim uma resenha, uma crítica de cada episódio, mas não é a minha intenção. Aqui eu queria falar mesmo essa reflexão do que ela me fez pensar como adulta na nossa responsabilidade da orientação e da educação dessas crianças e adolescentes dos tempos modernos, de como elas transitam ali nesse ambiente virtual, de como elas usam esse ambiente virtual para sua formação intelectual, para sua formação como ser, como indivíduo dentro da sociedade. E nós, como adultos, não minimizarmos em momento algum os riscos e os danos do que esse ambiente virtual tóxico pode causar na vida dos nossos filhos. Gente, então é isso, a minha reflexão sobre a série Adolescência. Se inscreve no meu canal, hoje um vídeo totalmente diferente aqui fazendo essa análise da série. E em outras oportunidades eu venho conversar mais com vocês, porque eu amo filme, eu amo série. E também tem essa questão, uma questão de necessidade, tá? Porque a arte serve para nos educar também. Então um bom filme, uma boa série, um bom livro, eu queria indicar esse livro para vocês aqui, do Michel Foucault, que eu li até para fazer a minha dissertação do mestrado, Vigiar e Punir. É muito bom, fala sobre educação, sobre instituições. Se vocês puderem ler, sobretudo professores, tá? Que trabalham com educação, isso é um ótimo livro. Tem outro livro também que tá lá no biblioteca, eu não trouxe, mas que se chama
A Arte da Comunicação Não Violenta, que eu li e indico também, porque na série eu fiz uma reflexão enquanto adulta, educadora e professora, na minha postura também, no tato e sobre lidar com essas problemáticas dos adolescentes. Mas, gente, uma coisa que fica pra mim, eu sou muito estudiosa, eu gosto muito de estudar, mas eu estudo muito pouco ainda. Eu fico com muita mais vontade de aprender. E eu sou uma professora daquelas que se importa, sabe? Eu sou daquelas professoras que eu tô atenta em tudo na minha sala de aula. Eu sou das professoras que fazem projetos, que trabalham com atividades, que promovem uma discussão, uma conscientização dessas crianças para os problemas dessa atualidade. Eu falo de bullying, eu falo de assédio com as crianças, eu trago essas questões até com uma forma de uma pessoa que estuda, que é apta, preparada em um lugar de fala, falar as coisas adequadas para eles. Sendo que tem muitas aí pessoas que estão falando coisas inadequadas para ele. Então, por me importar, eu estou em constante aprendizado, estudando muito para dar o meu melhor na minha função de educadora e de professora. Então é isso, gente. Se você assistiu a série, deixa um comentário. Se você concorda comigo ou discorda de mim, o que você achou. E se você não assistiu, eu indico. Assista. 4 episódios maravilhosos. O último, então, me embargou. Eu chorei muito. E uma das séries que vai ficar pra história. É isso, gente. Deixa seu like e se inscreva aqui no meu canal Casa com Café Puro e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!